Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Aprenda nesse vídeo a criar um controle de requisições aonde vamos verificar se o item já foi adicionado ao pedido. Caso já tenha sido adicionado, ele destaca o item e não permite adicionar novamente. Observe, ó. Então, esse é um arquivo que eu vou estar ensinando a desenvolver essa programação aqui, ó. Observe, ó, eu tenho uma lista de N produtos e eu quero estar adicionando algum desses produtos a fazer uma requisição ou até mesmo uma compra, como preferir. Bom, observe aqui que eu tenho uma lupa que eu posso estar pesquisando o meu produto e, claro, ele vai pesquisar por parte do nome. Ao encontrar o item, ele já traz essa lista mais abreviada. Então, vamos supor que eu estou visualizando já o item que eu quero estar adicionando ao meu pedido. Então, o meu trabalho é apenas marcar o item que eu quero. Observe, ó, ao marcar este item e ao clicar nesse botão adicionar item ao pedido, vamos ver o que acontece. Ó. Cliquei e observe que ele me informa. Favor informar a quantidade a ser requisitada. Ou seja, eu não informei a quantidade. Então, vou colocar uma quantidade aqui e ao clicar novamente no item, observe, ó, que o meu produto já foi adicionado à nossa lista abaixo e observe que acima ele ficou destacado, ó. Vamos tentar novamente adicionar o mesmo item, então vou tentar marcar o mesmo e observe que ele não permite ser adicionado, ó. Item já consta no pedido de compra. Legal? Então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje, a adicionar um item entre list views e ao adicionar ele não permite que eu esteja adicionando novamente e dá esse destaque aos itens adicionados. Observe, ó, vou pegar um outro item, vou informar uma quantidade. Novamente adicionei, ó, e destacou um outro item. Vamos marcar um outro, ó. Vou marcar a quantidade aqui e novamente adicionou, ó. Legal? Então, como é que eu faço isso? Vamos aprender a partir de agora. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, vamos descarregar aqui o nosso formulário. Se você é a favor que eu construa uma playlist passo a passo, como foi desenvolvido este arquivo, eu estou propenso a fazer mediante aí o seu feedback nos nossos comentários. Então, comenta bastante aí se você deseja estar aprendendo a criar mais um sisteminha aqui no Excel passo a passo. Então, vamos lá. Ó. Vou clicar aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, exibir, Project Explorer. Então, observe aqui que eu tenho N forms. Creio eu o form que eu vou estar trabalhando. Deixa eu verificar aqui se é esse form requisições. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo. E observe que ele vai estar se expandindo. Ó. Caso eu tenha feito muito rápido, observe que para eu chegar até aqui, eu utilizei a guia desenvolvedor Visual Basic. Se preferir, você pode estar pressionando aí o Alt mais F11. Pressionei aqui, ó. Bom, para exibirmos o nosso Project Explorer, eu posso tanto pressionar a tecla Ctrl mais R, observe, como simplesmente eu posso vir na guia Exibir, Project Explorer. Então, vou clicar aqui em Exibir, Project Explorer. O formulário que eu estou trabalhando é esse aqui, ó, Form Requisições. Lembrando que os nossos apoiadores têm acesso aos arquivos que eu desenvolvo aqui no nosso canal. Então, na descrição desse vídeo tem um link de como ser um apoiador do nosso trabalho aqui no YouTube. Form Requisições. E tá aqui o que nos interessa, ó. Observe, ó, eu tenho dois list views, eu posso em um outro vídeo também fazer com list box. Lembrando que com list box eu não vou conseguir colorir as linhas, mas possivelmente eu vou conseguir inibir de eu adicionar o mesmo item a um outro list box já adicionado. Então também, se você quer aprender, utiliza sempre o campo comentários para estar interagindo conosco, perfeito? Quero saber muito a sua opinião, se você também deseja aprender utilizando o list box. Então observe, ó, o que nos interessa aqui, ó, eu tenho um list view chamado LST underline ST2, é o list view que lista os itens da onde eu vou estar selecionando, e eu tenho um list view aqui, o LST Help, que é o list view que vai receber esses itens listados. E o que é que nos interessa mais aqui, ó? Eu vou ter um botãozinho aqui onde eu vou estar podendo adicionar o meu item, ele está logo abaixo, e eu também vou ter aqui. Observe, ó, deixa eu só tentar maximizar esse projeto. E também vou ter esse botãozinho aqui, adicionar item ao pedido.
E também vou ter essa caixa de texto para estar informando a quantidade. Então, o que nos interessa aqui para que você memorize? Ó, LST_ST2 é o list view que vai listar os itens. O LST_rel é o list view que vai receber os itens listados. Essa text box, vamos verificar aqui o nome da mesma, é a minha txt quantidade. Ó. E esse daqui é o meu botão, ó, btn adicionar. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, vamos programar o btn adicionar. Então, eu vou dar um duplo clique nele. Também vou trabalhar possivelmente com essa label. Ou seja, observe aqui o nome da mesma, ó, lblcont8. Então, vamos lá. Duplo clique aqui no meu objeto. Eu estou dentro do seu evento clique. E agora vamos programar aqui do zero a automação deste evento, do evento clique, deste botão. Ó. Então, deixa eu adicionar. Deixa eu localizar aqui o mesmo. Deixa eu só maximizar. E agora vamos lá ao que nos interessa. Ó. Bom, primeira coisa. É interessante que eu faça uma verificação se a minha quantidade ela está diferente de vazia. Por quê? Porque eu só vou adicionar itens se ele contiver quantidade. Perfeito? Imaginando aqui que eu posso estar adicionando inúmeros itens e cada item tem uma quantidade individual do que uma quantidade coletiva. O que eu quero dizer? Se você adicionar vários itens de um list view a um outro e informar apenas uma quantidade, ela vai servir de forma coletiva. Mas muitas das vezes você quer adicionar uma quantidade para um, uma quantidade para o outro. Então essa text box ela é individual. Ou seja, a cada item que eu adicionar, eu informo a quantidade. Legal? Então a intenção é essa. Então vamos lá. If, que quer dizer se o que? Sempre coloco o meu me para nos facilitar. E conforme eu coloco o me, ponto, ao digitar ele vai nos auxiliando. Ó. Txt underline quantidade é o nome do meu objeto. Ó. Txt quantidade. E eu vou utilizar aqui a propriedade texto e vou verificar se ela é igual a vazia. Então, se ela for igual a vazia, utilizo o nosso tem, que quer dizer então, se ela for vazia, eu vou emitir uma mensagem ao nosso usuário. Ó. MSGBox. Eu gosto muito de utilizar o envar username, ou seja, a própria variável do sistema que retorna o usuário logado. Não é o usuário logado na sua planilha, é o usuário logado no seu sistema operacional, aí, no seu computador, beleza? Então vamos lá, eu vou utilizar o meu envar, entre parênteses, entre aspas duplas, vou utilizar a variável do sistema, a username, para retornar o nome do usuário. Ó. E a isso eu vou estar concatenando com a nossa mensagem, só para que ela fique mais profissional e bem mais intuitiva. Então, entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto e vou colocar a mensagem que eu quero. Ó. Por favor, informar a quantidade a ser requisitada. Perfeito? A quantidade a ser requisitada. Fecho aspas duplas, vírgula, pb information. Vou utilizar o símbolo de informação para essa mensagem só para que ela não fique quebrada, só para que ela não fique tão longa. Vamos fazer uma quebra aqui, ó. Vou dar um espaçamento, um underline e um enter. Isso daqui vai permitir que eu quebre a linha de comando, não a linha da mensagem. Bom, ao fazer isso, simplesmente vou colocar aqui vírgula e agora vou informar o parâmetro título. Ó. Observe, ó, o que está em negrito. Então, entre aspas duplas, eu vou colocar o título do meu sistema. Aqui eu coloco o título que eu queira. Perfeito? Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a criar um título dinâmico. Ou seja, cada mensagem que você cria, basta você chamar essa variável que você deu um valor de forma dinâmica e não precisa ficar digitando várias vezes o mesmo título, beleza? Então vamos lá. Ó. CR, ou seja, controle de requisições, informa. Dois pontos, aspas duplas. Bom, essa daqui é o título da minha mensagem. Ó. Em vários ename, ou seja, vai retornar o nome da pessoa que está logada na minha máquina. Favor, informar a quantidade a ser requisitada. Só vai emitir essa mensagem caso o meu campo quantidade esteja vazio. Legal? E claro, para que ele não venha executar nada que estiver abaixo dele, eu vou colocar um exit sub para parar o nosso código aqui. Porque não adianta de nada eu fazer uma verificação e permitir que o meu código continue processando. Então o exit sub finaliza a nossa execução do código, embora possa ter programação pós ela. E o nosso endif para fechar a estrutura if. Perfeito? E agora vamos realmente ao que nos interessa, fazer aquela verificação de como passar um item para um outro list view. E caso eu tente adicionar novamente o mesmo item, ele não aceite. E claro, vamos colorir as linhas para ficar visualmente identificável que registro já foi adicionado. Lembrando que isso daí não é possível fazer no listbox colorir as linhas. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? Ó? Bom,
vamos criar uma estrutura de repetição. Isso mesmo, ó. Vou utilizar o for, que quer dizer para, e vou utilizar aqui uma variável chamada y. Depois a gente verifica se a mesma está declarada ou não, beleza? Se eu não estiver utilizando aqui o option explicit, eu não sou obrigado a declarar a mesma. Só que eu aconselho que você faça dessa forma, porque sempre é uma boa prática declaração de variáveis. Então, por enquanto, eu vou utilizar aqui a variável y e depois a gente verifica se a mesma está declarada ou não. Ó. E eu vou dizer o quê? A quantidade de linhas do list view, diferente do list box, parte de 1. Então, por isso que eu coloco o número 1 aqui, ó. A minha variável y vai partir de 1 e eu coloco esse to, que quer dizer to. Vai até o quê? Vai até o meu mi. Vai até o nosso mi ponto. Deixa eu apagar aqui esse ponto. Agora sim, mi.lst. O nosso lst underline o st2, ou seja, aquele primeiro list view que traz os itens listados. Esse é o nome do meu list view, ó, lst st2. E vou utilizar o ponto list itens.count, ou seja, eu vou contar a quantidade de itens listados. Então ele vai partir de 1 até a quantidade de itens listados. E aí o que eu vou fazer? Observe, ó, vou utilizar aqui a estrutura if. E com a minha estrutura if, observe novamente, ó, vou utilizar aqui o meu mi.lst underline st2, novamente o mesmo list view, e vou utilizar o que? Observe, ó, o ponto list itens, ou seja, a minha propriedade list itens, o que estiver listado, e vou utilizar o meu item. E aqui vem o segredo. Bom, observe que eu estou utilizando uma estrutura de repetição com uma variável chamada y, ou seja, ela vai variar, porque se eu colocar um número aqui, ele vai verificar apenas aquela linha, perfeito? Então, quando eu coloco uma variável, a linha vai variar, ou seja, vai verificar a linha 1, a 2, a 3 e por aí vai. Vai de acordo com a quantidade de linhas que eu tiver listada. Então, esse y igual a 1, ele parte de 1, legal? Parte de 1 e vai até a quantidade de itens listados. Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, a minha própria variável y. Ou seja, ela vai variar de valor. Então, eu vou verificar ela valendo o primeiro valor, o segundo e por aí vai. E vou utilizar a propriedade checkedIt, ou seja, verificar se ela está marcada. Aqui não há necessidade de eu colocar igual a true. Simplesmente eu posso colocar o nosso t. Beleza? Bom, então o que eu estou fazendo para que você entenda? Eu estou partindo de 1 até a quantidade de itens listados. E agora, com essa linha que acabamos de adicionar, eu estou verificando se o meu item está marcado. Por quê? Porque se ele estiver marcado, é o item que eu quero adicionar ao outro list view. E aí o que a gente deve fazer? Ó? Bom, agora eu vou estar setando o meu list view que vai receber os dados. Vamos só verificar aqui se essa variável já está declarada. Observe, ó, como é que eu faço isso? Ó? Basta selecionar a mesma, com o botão direito clico sobre ela e clico aqui em definição. Ó. Observe, ó, o identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Isso quer dizer o quê? Que essa variável não foi declarada. Então eu vou declarar aqui a mesma, ó, de y as integer, ou seja, do tipo inteira. Por quê? Porque eu vou trabalhar com números inteiros. E vou colocar uma vírgula e vou declarar uma segunda variável. Mas deixa eu primeiro verificar só se a mesma já existe ou não, beleza? Então, que variável será essa que eu vou estar manipulando? Ó? Observe, ó, vou setar a variável que eu possivelmente ainda não declarei, set. Então, eu estou passando um valor a uma variável, setLi. Essa é a variável que eu vou estar manipulando a partir de agora. Ó. Para quê? Para que eu possa estar adicionando dados ao meu list view. Uma particularidade, o list box eu preciso incrementar as linhas do mesmo. Já o list view eu não preciso fazer esse incremento de linhas. No entanto, eu preciso setar a linha do list view. Então, por isso, eu utilizo esse set. SetLi é a minha variável, li é a minha variável. E já a gente verifica também se a mesma está declarada ou não. Se não tiver, a gente declara, beleza? Então, setLi igual ao meu mi.lst underline hell, que é o list view que vai receber os dados. Então, vou utilizar aqui a propriedade .listItens. Vai ser listado a ele utilizando a propriedade add, ou seja, eu vou estar adicionando itens listados a esse lst hell. E o que eu vou estar adicionando a ele? Ó? Bom, observe os parâmetros que eu tenho aqui. Ó. E desses parâmetros, o obrigatório, digamos assim, será o text. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar a propriedade text, dois pontos, igual, isso aí faz parte da estrutura, e informar que texto vai ser adicionado a esse list view. Então vamos lá. Que texto será isso? Ó? O meu mi.lst
vamos informar aqui o nosso outro list view. Deixa eu novamente digitar lst help, o nosso lst st2. Esse list view aqui, ó, deixa eu só corrigir aqui, é o meu st2. E aí o que eu vou fazer com ele, ó? Bom, eu vou estar pegando os dados desse lst st2 ponto list itens ponto item e abro meu parênteses e a minha variável y. Então vamos lá, o list view ele tem como característica que a sua primeira coluna ela é a coluna item. Então é exatamente isso que eu estou fazendo, eu estou pegando o valor da primeira coluna do list view da primeira linha. As demais linhas desse list view são classificadas como sub-itens. Então, a partir da próxima linha que eu programar, eu vou sempre me orientar com os sub-itens. Então, nessa primeira linha, eu estou manipulando a primeira coluna do list view. Então, deixa eu fechar aqui o meu segundo parênteses. Ó. Vou dar um Enter. E agora, o que é que eu vou fazer? Ó. Vamos só verificar se essa variável ali também está declarada. Ó. Seleciono a mesma, clico aqui em definição e observe novamente. Ó. O identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Então, deixa eu dar um OK. E vamos lá. Ó. Vou aproveitar essa mesma linha e vou declarar minha segunda variável. Para isso, basta eu colocar uma vírgula, o nome da minha variável, li, e vou dizer que ela vai ser do tipo object, ou seja, eu vou manipular objetos com a mesma. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou listar a minha segunda linha, a minha segunda linha, e por aí vai. Então, o que é que eu devo fazer aqui para que você entenda? Ó? Observe, ó, o meu li, ponto que, o meu li, ponto, o meu list sub itens, ponto add. Então eu vou estar adicionando itens a esse sub item com texto, dois pontos igual aqui. Qual é o texto que eu vou estar adicionando? Bom, para que a gente possa ser mais objetivo, eu vou sair aqui dessa linha e vou copiar isso daqui, ó. Vou dar o Ctrl C e Ctrl V. E lembra que eu disse que eu vou manipular agora a partir da minha segunda coluna do list view, que é o meu primeiro subitem. Então, vou colocar aqui, ó, ponto que, ponto subitens. E aí, entre parênteses, eu vou informar o meu subitem. Então, aqui, nos subitens, eu informo o número do subitem. Por quê? Porque a linha, eu não sei qual linha eu vou selecionar, mas eu sei qual coluna eu vou querer repassar. Beleza? Então eu vou colocar a coluna 1. Eu quero a informação que está na minha segunda coluna do list view. Embora eu tenha informado aqui o número 1, eu estou me referenciando à segunda coluna, porque esse que é o subitem e não a coluna item. Beleza? A primeira coluna do list view é a coluna item. A parte da segunda são os subitens. Então a segunda coluna do list view é o meu primeiro subitem. A terceira coluna do list view é o meu segundo subitem e por aí vai. Então eu vou adicionar 3 subitens. Então basicamente eu vou copiar 4 colunas do list view origem. O list view que lista os dados, eu vou pegar 4 colunas dele e repassar para o list view que vai receber esses dados. Então vou copiar essa linha, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e mais um Ctrl V, ó. E claro, vou alterar apenas os valores dos meus subitens. Eu quero a terceira coluna e aqui eu quero a quarta coluna. Perfeito? Então vamos lá, ó. O que é que vamos estar fazendo aqui? Para a minha quinta coluna do list view que vai receber os dados, eu quero trazer a quantidade que foi mencionada naquela text box. Então como é que eu faço? Ó? Simplesmente eu vou copiar até aqui, ó. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V e após o meu sinal de igualdade eu atribuo o meu objeto, ó, mi.txt underline quantidade.text. Então a minha quarta coluna do list view, perdão, a minha quinta coluna do list view vai receber a informação do meu objeto txt quantidade. Perfeito? Bom, ao fazer isso, vamos só fechar essa estrutura para que a gente possa entender como é que está funcionando o nosso código. Ó. Eu vou colocar aqui o meu end if para fechar essa estrutura if que iniciamos aqui. E vou colocar, claro, vou colocar o nosso next y para fechar essa estrutura for. Então deixa eu só tentar aqui dentro aqui o nosso código só para que fique mais visível. Então vou selecionar aqui essa estrutura, posso vir aqui no meu botão editar e observe aqui que eu tenho o meu recuo, ó, e o meu deslocamento. Ó. Se eu clicar aqui, ele recuou para trás, se eu clicar nesse, ele avançou. Ó. Observe, ó. Aqui eu recuo para trás, ou seja, eu estou retornando e ao clicar nesse outro, ele avança. Ó. Perfeito? Então vamos fazer aqui um teste, creio eu que dá para a gente testar aqui e vamos entender aqui o funcionamento. Ó.
Bom, vamos lá, ó. Vou aqui em controle de aquisições, vou aqui no meu estoque mínimo e vamos pegar qualquer item desse. Se observarmos, ó, esse list view aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aparentemente 7 colunas. E talvez até mais, porque possivelmente pode ter algumas colunas ocultas. Mas visivelmente aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então eu quero apenas 4 colunas dessas que vão ser trazidas para esse outro list view. Ó, se observarmos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A última coluna é a quantidade requisitada. Ó. Então vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui qualquer item. Eu vou pegar, por exemplo, esse alicate. Ó. Esse alicate. Vou informar aqui. Ó. Não vou informar a quantidade, vou simplesmente já clicar no adicionar item ao pedido. Ó. Cliquei. Aí ele me informa o que eu havia dito a você. Ó. Gledson, ele trouxe lá o nome da minha máquina, Gledson. Favor informar a quantidade a ser requisitada. Vou dar um OK. E aí observe que ele não faz mais nada, porque ele executa, ele ignora tudo que estiver abaixo do meu exit sub. Vou informar a quantidade aqui, ó, de 3. Ao clicar em adicionar item ao pedido, observe que ele já adicionou. Ó. Então ele já adicionou o produto, ó, 026296. Já foi adicionado a esse outro list view. Ó. E veio, ó, a primeira coluna, a segunda, a terceira, possivelmente a quarta, e na minha quinta coluna eu não trouxe do list view essa informação, e ela veio desse meu objeto aqui, quantidade, ó. Observe, ó. Legal? E se eu tentar adicionar o mesmo item? Primeiro aqui que você já observa que ele ainda não coloriu a linha. Isso daqui já vamos fazer. Se eu tentar adicionar o mesmo item, então observe, ó, eu desmarquei o mesmo item, já consta no pedido de compra, e observe que ele não permite mais que eu adicione, ó. É o 026296. Então deixa eu marcar aqui o mesmo. Observe que ele não permite mais que eu marque o mesmo item. Se eu marcar este outro, o alicate de bico chata, e clicar no meu adicionar, observe que ele permite que eu adicione este outro, ó, o alicate de bico arredondado. Se eu vier aqui e novamente desmarcar ele, o item já consta no pedido de compra e não permite que eu adicione novamente. Legal? E agora como é que fazemos para colorir o item, para ficar mais destacado? Vamos lá, ó. Vou descarregar aqui o nosso formulário, vou fechar aqui o formulário e vamos fazer essa programação. Ó. Desenvolvedor Visual Basic. Então vamos lá. Ó. Então, antes de eu colocar esse meu endif, a gente vai continuar ainda a nossa estrutura. Então vamos lá, para que eu possa estar colorindo o meu list view, a minha linha lá, que contém os dados do list view, que lista esses dados, o que é que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Observe, ó, vou colocar o meu mi.lst underline st2, que é aquele list view que lista os dados iniciais, ponto list itens. E aí eu vou utilizar o ponto item e vamos manipular novamente aquela nossa variável y. Perfeito? Isso vai me garantir que eu consiga colorir de forma dinâmica a linha que esteja o item. E vou utilizar a propriedade forColor, que vai permitir que eu faça a coloração da minha fonte. Então vamos lá, ó. Igual aqui. Então aqui eu vou utilizar a tabelinha do RGB, perfeito? Então observe, ó, RGB, abro o meu parênteses e vou utilizar o valor. Ó. O RGB ele tem 3 valores. Observe aqui, ó, os parâmetros que ele me pede, ó, red, o green e o blue, ou seja, 3 valores para formar uma coloração, ó. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o valor de 255,102,51. Algo que é super interessante a você saber, se você for aí no Google e botar tabela RGB, vai lhe dar dezenas de postagens sobre esse tipo de conteúdo e várias tabelas com o a coloração de cada cor, ou seja, os 3 parâmetros para formar cada cor. Mas de uma forma muito fácil, eu lhe sugiro que você possa simplesmente fazer dessa forma aqui, ó. Exibir Project Explorer, forme requisições, que é o meu form aqui. No caso, você pega qualquer objeto aí do seu formulário. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó. Observe, ó. Vou inserir aqui, vou utilizar aqui a nossa caixa de ferramentas e vou estar exibindo, vou clicar aqui. Deixa eu exibir aqui a minha caixa de ferramentas e vou estar inserindo um objeto para que você possa estar acompanhando aí o que eu vou fazer do zero, perfeito? Então deixa eu só maximizar aqui para que eu possa estar lhe mostrando o passo a passo, perfeito? Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui a minha janela do Project Explorer e deixa eu novamente exibir aqui a minha caixa de ferramentas, ó. Então tá aqui a mesma
Então vou arrastar, por exemplo, esse objeto aqui, ó, a label. Ó. Vou desenhar aqui a mesma, observe que ela está com a sua fonte padrão, ó, preto. Então, se eu quiser uma outra coloração para a mesma, basta clicar sobre ela, propriedades, e tá aqui o meu forecolor, que eu acabei de manipular lá utilizando a tabela RGB. Então, isso daqui, ó, é a representação da cor preta. Então, se eu quisesse a cor vermelha, como é o que eu vou estar fazendo lá, ó, se eu selecionar aqui nessa paleta, ó, paleta, e eu pegar, por exemplo, essa cor aqui, o que é que eu vou fazer? Ó, observe, ó, simplesmente eu vou copiar isso daqui. Copiei. E agora eu posso vir aonde, ó, duplo clique nesse meu objeto, ó. Observe, ó. Vou dar um duplo clique aqui no meu objeto e observe o que é que eu vou estar fazendo, ó. Lembra que eu utilizei a tabela RGB? Eu posso simplesmente colar aquele comando, ó. E eu vou deixar comentado o que eu digitei agora há pouco, ó. Observe, ó. Então, isso daqui ficou abreviado, é o significado da cor vermelha e vai funcionar da mesma forma. Então, aqui não precisei acessar o Google, utilizar a tabela RGB para montar uma coloração. Simplesmente utilizei a minha paleta de cores. Legal? A tabela RGB é bem interessante quando você quer descobrir novas cores. Mas se dentro da paleta já tem cores criadas dentro, já ali possa servir, você pode fazer dessa forma aqui, ó. E claro, depois você apaga o objeto. Isso aqui foi só para a gente descobrir a fonte, a cor vermelha para um determinado objeto, beleza? Então, se eu fizer dessa forma, observe o que é que vai acontecer, ó. Vamos só executar para que você entenda na prática, ó. O que é que vai acontecer aqui diferente, ó? Vamos novamente aqui simular a adição de um item e vou pegar, por exemplo, esse item aqui, ó. Adicionei, vou marcar aqui uma quantidade e vou clicar no meu adicionar. Observe que ele já coloriu apenas a minha coluna, apenas o item da minha coluna. Perfeito? Ou seja, ele não coloriu o meu subitem 1, não coloriu o meu subitem 2 e muito menos o 3 e o 4. Só coloriu a coluna item. Como eu disse a você, essa primeira coluna do list view é a coluna item. As demais colunas são as subitens. Então, se você entendeu isso aqui, fica muito fácil. Agora eu colori os subitens. O que é que eu devo fazer para podermos colorir os subitens? Muito simples, ó. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Basicamente, eu vou copiar até aqui, vou dar o Ctrl C e vou dar aqui o Ctrl V. E o que é que eu vou fazer agora diferente, ó? Ponto subitens e vou formar o número do meu subitem. Então, lembre-se que eu tenho, se eu não estiver enganado, eu vou colorir aqui em torno de 7 subitens. Então, observe, ó. Vou colorir aqui, ó. Eu quero colorir o meu primeiro subitem. Então, eu vou formar aqui o número 1. Ponto que? Forecolor. Observe, ó. Vou formar aqui o meu forecolor. Igual aqui. Vai dar um errozinho porque eu vou sair do comando. E eu vou copiar esse valor aqui, ó. Observe, ó. Vou dar o Ctrl C. Dei o meu Ctrl V. E vamos testar. Se você observar, ele não autocompletou quando eu botei aqui o forecolor. Observe, ó. Ponto forecolor. Isso quer dizer o quê? Que alguma coisa está errada. Então vamos trocar o seguinte, ó. Em vez de eu utilizar aqui os meus subitens, vamos listar os subitens. Então, ó, ponto list subitens. E agora vou informar novamente o mesmo parâmetro. Eu quero o meu subitem de número 1, que é a segunda coluna. Ponto. Observe que agora sim ele está me auxiliando, ó. Então isso aqui é um indício que eu tinha digitado realmente de forma errada, ó. E agora sim, vou colar o valor. Então, se eu executar novamente, possivelmente ele vai estar colorindo a minha segunda coluna, ó. Então, vamos verificar. Se você entender agora, vai ficar super fácil replicar para as demais colunas, ó. Então, observe, ó, marquei esse item, vou informar uma quantidade e cliquei no meu adicionar. E observe que ele coloriu a primeira coluna. Se observarmos aqui, aparentemente ele não coloriu a segunda. Não sei se eu tenho mais de uma, possivelmente eu tenho mais de uma coluna dentro desse list view. E observe, ó, agora sim, ele coloriu a segunda, ó. Legal? A segunda coluna está colorida, ó. Apenas um lagzinho, ó. Se eu vim aqui selecionar o mesmo item, ó, Ctrl C, der o Ctrl V, ó, e alterar aqui de subitem 1 para o subitem 2 e executar novamente, vamos ver o que vai acontecer, ó. Deixa eu marcar, por exemplo, este item, vou clicar aqui novamente em meu adicionar e observe que ele coloriu a primeira, ele vai colorir a segunda e a terceira, ó. É apenas um lagzinho que ele está dando, ó. Legal? Observe, ó. E agora eu tenho certeza que você já entendeu. Eu vou colorir a quarta, a quinta e a sexta. Muito simples, ó. Vou copiar o mesmo comando, Ctrl C. Dar o Ctrl V e um outro Ctrl V e vou alterar apenas os valores das minhas colunas, ó. Aqui vai ser a 3 e aqui vai ser a minha 4, ó. E aí, observe, ó. Vou marcar, por exemplo, este item.
vou estar adicionando e observe que ele já vai colorir 1, 2, 3, 4, 5, observe, ó. E para que ele volte a desmarcar esse item é muito simples, ó. O que é que eu devo fazer para que ele venha desmarcar o item? Bom, observe, simplesmente eu vou colocar aqui, ó, meu mi.lst_st2, que é aquele list view que tem os itens listados, onde eu estou marcando, .list itens, .item, abro meu parênteses, a minha variável y, .checkout, vou verificar se ela está igual, vou dizer que ela é igual a vazia, ou seja, eu vou desmarcar a mesma. Por quê, ó? Se observarmos aqui, eu estou verificando se ela está marcada. Como eu não coloquei igual a true, ela subtende que eu estou verificando se está marcada. Se está marcada, obviamente eu vou querer desmarcar aqui pós adicionar o item, ó. Então vamos verificar, ó, novamente, ó, para finalizar a aula de hoje, ó. Se eu vir aqui no meu estoque mínimo, vou pegar, por exemplo, este item, vou informar aqui uma quantidade, por exemplo, de 2. Ao clicar em adicionar item, observe que agora sim ele já colore de forma já automática, porque ele acaba já desmarcando aquele meu item. Então não precisa, claro, eu ficar clicando na linha para que ela possa estar colorindo, ó. Perfeito? Se eu quiser colorir a linha por completo, basta eu informar todos os sub-itens que pertencem a esse list view, ó. E é interessante, é sempre interessante que você apague esse texto aqui, por quê? Porque a ideia aqui é que eu possa estar adicionando mais itens e sempre adicionando uma quantidade individual para cada item. Para quê? Para que eu possa gerar um relatório coletivo, perfeito? Porque se eu colocar uma quantidade aqui coletiva, todo item aqui que eu for adicionando, eu vou estar adicionando a mesma quantidade para o mesmo item. Então, vamos imaginar aqui que eu vou querer, por exemplo, uma resma, vou querer 2 canetas, vou querer 3 máscaras, 5 luvas, então eu tenho que deixar esse campo livre para adicionar a quantidade individual para cada linha discriminada, perfeito? No entanto, ao clicar aqui, ó, em anexar Outlook, eu geraria, ó, um arquivo em PDF e anexaria a esse meu Outlook para disparar, possivelmente, a um auxiliar administrativo aí do setor que trabalha com isso daí, legal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço a você que comenta aí se você quer aprender também a fazer essa mesma programação para o Listbox e se quer que a gente desenvolva um passo a passo numa nova playlist aqui do canal. Então, aguarde seu feedback e lhe espero para o nosso próximo vídeo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado e aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.